Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada aí para os corujas que estão estudando. Muito bem, galerinha, me chamo Estevão, sou professor Teta, trabalho física e nesse momento a gente vai estar comentando aí um pouquinho sobre mudanças de estado, tá certo? Então aí na parte de calorimetria, parte de mudança de estado. Lembrando que a mudança de estado de substâncias puras ocorre sem variar a temperatura. Durante a mudança de estado, a temperatura não muda, ela é constante, tá certo? A equação geral que nós temos para a mudança de estado é a equaçãozinha do Kmala, Q igual M vezes L, ou Kmole. Q, calor, M, massa e L, calor latente. Lembrando que o calor latente ele tem um valor para cada mudança de estado. A fusão tem um valor, a solidificação outro valor, a vaporização outro, a sublimação outro. Cada mudança tem um certo valor de calor latente, beleza? A gente vai comentar aqui, pessoal, sobre as características de cada mudança de estado, as principais características de cada mudança de estado, beleza? Primeiramente, a gente vai começar falando sobre a fusão e automaticamente da solidificação. Os dois aqui são processos inversos, né? Eles são processos parecidos, mas ocorrem de forma inversa. A fusão é um processo endotérmico, absorve calor para ocorrer, e a solidificação é um processo exotérmico, libera calor para ocorrer, ok? Fusão é o derretimento e solidificação seria o congelamento, tá certo, pessoal? Primeira coisa que nós temos aqui é que esses processos inversos ocorrem na mesma temperatura. Então a temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação. A temperatura que uma substância congela seria a mesma temperatura que ela derrete, tá certo? Então, quando a gente falar que influenciou a temperatura de fusão, saiba que estamos falando que influenciou automaticamente a temperatura de solidificação, ok? Influencia uma, influencia a outra, porque as duas são as mesmas, tá certo? Vamos lá, pessoal. O que influencia a temperatura que uma substância vai congelar ou derreter? São duas coisas principais que vão influenciar nossas temperaturas de fusão: a pressão e substâncias dissolvidas. Vamos começar pensando aqui nas substâncias dissolvidas. Nós temos como principal característica nesse momento a dissolução de sólidos. Sólidos dissolvidos em líquidos tendem a fazer a temperatura de fusão diminuir daquela substância. Um exemplo, a água salgada, água do mar. A água do mar ela não congela a 0 graus, ela acaba congelando uma temperatura menor do que 0 graus. Por quê? Porque ela tem sólidos dissolvidos, tá certo? Se você coloca água, açúcar na água, mexe e coloca para congelar, ela também não vai congelar a 0 graus, vai congelar abaixo de 0 graus. A dissolução de sólidos em líquidos faz com que fique mais difícil aquela substância congelar ou derreter, diminui a temperatura de fusão, beleza? O outro fator, pessoal, que tem uma grande influência sobre a temperatura de fusão é a pressão. A pressão do ambiente. A pressão ambiente influencia na temperatura que a substância congela ou derrete. De que forma que a pressão influencia, meus queridos? A pressão vai influenciar de duas formas diferentes, dependendo do tipo de substância que nós estamos trabalhando. Para a maioria das substâncias, quase todas as substâncias, elas obedecem isso daqui. O aumento de pressão aumenta a temperatura de fusão, ok? Então vamos supor uma substância X. Ela congela e derrete a 10 graus na pressão de 1 atm. Se você aumenta a pressão sobre ela, ela não vai mais congelar e derreter a 10 graus. Ela começa a congelar e derreter acima de 10 graus. 12, 15, aí depende do tanto que você aumentou a pressão, ok? Então, a maioria das substâncias, quando se aumenta a pressão sobre ela, a temperatura que ela vai congelar ou derreter acaba aumentando, beleza? Para substâncias anômalas, e aí podemos citar a água e o ferro como os principais exemplos de substâncias anômalas, é aquela substância que tem um comportamento invertido. Para substâncias anômalas, acaba que o aumento de pressão diminui a temperatura de fusão. Conforme você aumenta a pressão sobre a substância, a temperatura que ela congela ou derrete fica menor do que aquela temperatura inicial. Exemplo, a água. A água ela congela e derrete a 0 graus quando a pressão é 1 atm. Se você aumenta a pressão sobre ela, a temperatura que ela vai congelar e derreter fica menor que 0 graus.
Assim como se você diminui a pressão sobre a água, a temperatura que ela congela ou derrete fica maior que 0 graus. Por exemplo, lá na Bolívia, né, a altitude é grande, a pressão lá é pequena. A água na Bolívia não congela a 0 graus. A água na Bolívia congela acima de 0 graus, porque a pressão é menor, então a temperatura de fusão ficou maior. Agora, se eu pensasse uma panela de pressão, coloco a água dentro de uma panela de pressão e faço pressão nessa panela, o que vai acontecer? A água não congela e derrete mais a 0 graus, ela vai congelar e derreter abaixo de 0 graus, tá certo? Como exemplo disso daqui, pessoal, nós podemos citar o regelo de Tyndall. O regelo de Tyndall foi um experimento feito por Tyndall, no qual ele pega uma barra de gelo, coloca entre dois suportes e pendura blocos pesados por um fio nessa barra de gelo. O que acontece é que esse fio ele começa a cortar o gelo e no final ele cai lá embaixo, mas o gelo continua sólido, a barra continua inteira. Então o fio atravessou o gelo, mas não cortou a barra. Por quê? A hora que o gelo, a hora que o fio está sobre aquela parte de gelo, tem uma pressão sobre aquela parte de gelo. A temperatura de fusão acaba diminuindo e aquela parte então acaba derretendo. Ele começa a descer. Quando ele desce, ele para de fazer pressão na parte de cima que ele acabou de passar. Então o que acontece? Aquela substância tem pressão normal de novo. Ela começa a congelar. Então ele faz pressão, derrete, ele afunda, em cima congela. Ele faz pressão, derrete, afunda, em cima congela. Ele acaba caindo lá embaixo sem cortar a barra no meio, devido a essa condição de aumento de pressão, diminui a temperatura de fusão. Outro exemplo que a gente pode citar é a patinação de gelo. Uma pessoa com patins de gelo tem uma faca no patins dele, uma lâmina. Aquela lâmina, pessoal, ela faz pressão sobre o gelo, então acaba que aquele gelo entra numa temperatura de fusão menor e ele acaba derretendo. A hora que ele derrete, o patins, a lâmina do patins afunda um pouco e você ganha uma canaleta, o que dá uma estabilidade para você. Depois que você passa, a pista não fica marcada, por quê? Porque depois que você passou, a pressão volta ao normal, a água volta a congelar. Então é mais um exemplo em que se aplica essas condições aqui, beleza, pessoal? Depois procure na internet videozinho sobre o regelo de Tyndall, o experimento de regelo de Tyndall é legal de se visualizar, tá? Outra coisa aqui ainda, caminhão que vai transportar gelo não pode empilhar muitos gelos de uma vez só. Por quê? Porque o primeiro gelo que estava lá embaixo, ele acaba sofrendo uma grande pressão do restante dos gelos e aí ele acaba derretendo. Então tem uma limitação para a quantidade de gelo que você vai empilhar devido a essa condição, beleza? E aí, pessoal, sobrefusão, coloquei aqui como um tópicozinho, ela na verdade é uma parte da solidificação. O que seria o estado de sobrefusão? O estado de sobrefusão é quando a substância esquece de congelar. Imagine que você tem água pura normal, ok? Pega um pote com água e aí coloca essa água para congelar. A temperatura que você espera que ela congele, a pressão de 1 atm, seria 0 graus. Então ela vai baixando a temperatura tranquilamente, calmamente. E aí, pessoal, quando você baixa essa temperatura de forma estável, sem perturbação, a substância esquece de congelar. Então eu consigo fazer com que a água continue no estado líquido mesmo abaixo de 0 graus. E aí ela entra no estado de sobrefusão. A sobrefusão é quando você consegue fazer com que a substância permaneça no estado líquido mesmo abaixo da temperatura de fusão. E aí o que acontece? Quando você perturbar uma substância que está no estado de sobrefusão, causar alguma perturbação, alguma oscilação, algum desequilíbrio, ela congela quase que instantaneamente. É o processo que acontece quando você, por exemplo, vai pegar uma garrafa de um refrigerante ou de alguma bebida, pega no meio da garrafa ou pega de qualquer jeito, se a garrafa perturba ela, aquele líquido congela quase que instantaneamente. Por quê? Ele estava no estado de sobrefusão. A hora que você perturbou aquele sistema, ele lembrou que tinha que congelar e aí ele congela quase que instantaneamente. Beleza, pessoal? Vou aproximar aqui para vocês o quadro só para ficar um pouquinho melhor de visualizar. E aí nós damos sequência, beleza?